para os homens, né, é um pouco mais difícil de acontecer, porque os homens são mais da razão, são mais durões, mas na presença de Deus, a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava na maior dura serviço, o poder de Deus foi derramado e o coração deles amoleceu e derreteu como cera. É assim na presença de Deus, amém? Glória ao Senhor. Então está aí, que bom, Fábio, você está sendo muito ministrado, muito usado por Deus. Creio que este é o teu tempo, né, de estar aqui na igreja para nos ajudar, fortalecer esses homens, despertar os homens e trazer uma graça abundante na vida do nosso ministério de homens. Muito bem, queridos, abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Hoje eu quero falar sobre este tema: coração cheio de sonhos. Vamos repetir todos juntos, vamos lá? Coração cheio de sonhos. Aleluia. Pergunta ao teu irmão que está ao seu lado: você está com o coração cheio de sonhos ou não? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Gênesis 12, 1. Depois Gênesis 15, 1. Vamos fazer a leitura e preste assim bem atenção nesta leitura da palavra, porque ao longo da reflexão vamos estar citando o conteúdo destes dois textos. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Agora o próximo texto, Gênesis também, capítulo 15, o verso de número 1, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós estamos vindo de uma série de reflexões nesses últimos domingos. Cada uma dessas revelações que Deus tem dado para cada um que tem pregado neste lugar aos domingos, elas têm nos trazido um apelo de reflexão sobre este tempo novo e este novo tempo que Deus tem separado para cumprir na vida desta igreja, não somente como entidade, como denominação, como uma religião, vamos dizer assim, mas principalmente como igreja, corpo de Cristo, como você, pessoa,
família, você casal, você que está aqui nesta noite, você que faz parte desta comunidade, essas reflexões têm sido reveladas e têm sido direcionadas para cumprimento de promessas e chamamento, despertamento na vida da igreja, na vida do povo de Deus neste lugar. Nós temos recebido de Deus um desafio, um sinal de cumprimento de uma promessa. Há mais de 20 anos tem se passado e me lembro plenamente que conosco, a igreja que estava conosco naquele momento, e muitos estão até hoje, lembram comigo que nós orávamos e intercedíamos profeticamente para que Deus nos desse um lugar, nos desse uma área onde pudéssemos construir um templo, uma igreja, um lugar de adoração, de louvor, que fosse definitivamente nosso. E Deus, ao passar de todos esses anos, nós não deixamos de orar e principalmente não deixamos de crer. Nós confiamos no Senhor. E nesses últimos 30, 40 dias, nós recebemos uma proposta de compra de um terreno do lado aqui da igreja, de 1.115 metros. E nós cremos que este terreno é um sinal de cumprimento de promessa e de resposta de orações desta igreja. E nós temos orado por isso. E nós temos tomado posse desta terra. Ainda há poucos instantes, você nos ajudou a orar e a interceder por esta porção de terra que está aqui, que nós trouxemos lá do terreno. Nós temos tomado posse, nós temos crido, e me lembro que no primeiro domingo do mês de maio, quando nós lançamos este desafio para a igreja, estávamos aqui falando, estávamos aqui detalhando também a questão da promessa, dos tempos, dos anos, das orações, da história desta igreja, e de repente Deus toma a nossa boca, os nossos lábios, e nós começamos a liberar que este lugar aqui do lado, nós iremos construir um centro de avivamento para Presidente Prudente, para a região e para o Brasil. Sabe o que significa isso? Significa um lugar onde muitas vidas, famílias, as suas gerações, as suas descendências, filhos, netos, bisnetos, irão conhecer a Jesus Cristo, serão transformados, serão famílias abençoadas, porque elas experimentarão o legado, a herança espiritual que você hoje, pela fé, está plantando, está semeando e está crendo. Há um compromisso desta liderança, há um compromisso desta igreja em cumprir esta promessa, em definitivamente adquirir esta área, tomar posse definitivamente desta área, por conta desta palavra que Deus liberou aos nossos corações. Estamos providenciando uma maquete, um projeto em 3D para apresentar à igreja sobre qual é o sonho ou como nós queremos e pensamos e imaginamos aquilo que Deus quer que nós construamos neste lugar para alcançar gerações, alcançar a nossa nação e alcançar nações. Esta madrugada eu estava acordado, eu acordei e veio ao meu coração uma imagem, sabe, um mover, um movimento, que nós estávamos num lugar muito amplo, muito grande, com muita gente, com muitas pessoas, e naquele lugar tinha grupos de pessoas assim distribuídos no meio da multidão, e cada grupo daquela de pessoas, de 5, 6, 10 pessoas, cada uma delas, querido pastor, falava uma língua diferente. Aleluia. Então eu entendi que esse centro de avivamento, ele vai alcançar nações. Ele será um lugar onde nações irão ser alcançadas, um avivamento virá ao coração
das nações. E você, igreja, do ano de 2026, é a geração que Deus está confiando para plantar este centro de avivamento, para a glória de Deus. Anexo a esta dependência, nós teremos um grande lugar, uma acomodação para termos um trabalho voltado para a área social tremendo, voltado para 60 anos ou mais. Nós queremos nos especializar nesta área, sabe, alcançar corações de homens e de mulheres que estão vivendo os seus últimos dias de vida e ainda não conhecem a Jesus, e ainda não tiveram uma experiência com Deus. Elas serão acompanhadas, elas serão acolhidas e elas serão ministradas com a palavra de Deus e serão alcançadas. Pode ser a sua mãe, o seu pai, sua vovó, seu vovô, pode ser alguém da sua parentela, alguém do seu convívio, que você poderá encaminhar depois, sabe, nos últimos dias da sua idade, nos últimos metros, quilômetros da sua jornada, e ali elas terem um encontro com a palavra, ter um encontro com o Senhor. Então vejam, queridos, o peso, vejam, amados, o compromisso, veja a responsabilidade que Deus está liberando para nós nesta geração. Ah, que tremendo isso! Eu creio em sinais, eu creio em sinais. Toda a minha vida, desde quando eu conheci a Jesus Cristo, a minha vida espiritual, familiar, todas as áreas da minha vida, sinais não têm faltado, sinais têm sido um mover de Deus, um movimentar de Deus, sabe, um definir, um mostrar de direções, de destinos, sabe, de geração em geração, e eu tenho visto isso na minha vida e na minha família. Louvo a Deus, porque quando nós tivemos esta direção, e Deus trouxe esta notícia deste lugar, antes de passar aqui para a igreja, eu já estava há 30 dias, só eu, orando, e mais o vendedor do terreno, não é o dono do terreno, mas o vendedor do terreno, ele é crente também. E eu fui 3 vezes e o recebi aqui, uma vez aqui no meu gabinete, e todas as vezes nós oramos. Para vocês terem uma ideia, somente na última vez nós falamos de valores, nós falamos de poder aquisitivo, de condições de compra, se tínhamos ou não, mas aos 3 primeiros encontros nós oramos, nós colocamos diante de Deus, porque, queridos, Deus precisa aprovar, Deus precisa testificar, Deus precisa confirmar, e eu creio que se isto é promessa de Deus, Ele vai confirmar, e eu creio que é promessa, e porque eu creio no meu coração, Ele já tem confirmado, a nossa liderança tem crido, a igreja está crendo, tenho falado com muitas pessoas que estão crendo. Por isso, nesta noite, eu estava orando esta semana, eu estava falando com Deus a respeito dessas coisas, e eu disse: Pai, esta situação, ela não pode ser um peso para mim, ela não pode ser um peso para a igreja, ela não pode ser um jugo, ela não pode ser um atrapalho, ela não pode ser um empecilho, mas ela tem que ser um motivo de alegria, de júbilo, de gozo, ela precisa ser um motivo, sabe, de celebração, de festa, de alegria. Então Deus me dê um sinal, Deus mostra ao meu coração, e então Deus me fez lembrar de quando Deus chama Abrão
para que ele saísse da sua terra, capítulo 12 de Gênesis, a partir do verso 1. E ele diz: saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei grandissimamente, eu multiplicarei, farei de você uma bênção. Onde você estiver, você será abençoado. E então, pensando nesta palavra, eu disse: Deus, o Senhor quer que eu ministre isso? Ele disse: sim, ministre isso e diga à igreja que Abrão saiu da terra e ele foi para a terra que eu lhe disse que o mostraria, porque eu enchi o coração dele com os meus sonhos. Você pode dizer amém por isso? Aleluia! Eu enchi o coração de Abrão com os meus sonhos. Queridos, esta palavra, esta reflexão desta noite tem como objetivo encher o seu coração com os sonhos de Deus. Aleluia! Encher, transbordar o seu coração com os sonhos de Deus. Sabe, Abrão, ele era um homem comum, assim como nós. Ele talvez poderia se sentir incapacitado, improvável para aquele chamado. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você quiser anotar, anote isso, pegue isso. Deus é especialista em chamar pessoas comuns para viver propósitos extraordinários. Eu vou repetir: Deus é especialista em chamar pessoas comuns, improváveis, pessoas que se acham que são impossíveis, acontecer através delas ou por elas, para realizar, para fazer na vida delas, e que elas vivam propósitos extraordinários. Chacoalhe o seu irmão, diga: meu irmão, Deus está chamando você para viver propósitos extraordinários. Aleluia! E quando Deus chama Abrão, Ele não mostra um mapa, nem uma geografia deste novo lugar, mas Ele coloca Abrão debaixo de uma promessa. Levante a sua mão e diga: eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa. Sabe, toda vez que eu abraço meus netos, eles estão aqui, ó, vão estar conosco aqui uma semana, então desde quinta-feira conosco, vão estar até domingo que vem conosco. Os pais estão trabalhando, estão viajando, e deixou eles conosco. Eu já estou cansado hoje, já estava com vontade de ir embora, já estava cansado já, né? Mas amém, né? Amém. Toda vez que eu abraço meus netos, eu louvo a Deus, porque eu estou abraçando uma promessa. Porque Deus diz na sua palavra que eu verei os filhos dos meus filhos e a paz sobre Israel. Ver os filhos dos meus filhos é o cumprimento de uma promessa. E eu declaro para você nesta noite: você não vai morrer enquanto você não ver os filhos dos seus filhos. E tem gente que gosta de filhos, não é? Quem já tem quer ter mais, quem não tem já está preparando para vir, né? Eu quero aproveitar e parabenizar o Léo e a Karina, os papais frescos da igreja, amém, querido? Vamos dar um aplauso a este casal maravilhoso aí, ó. Oh, glória a Deus, né? Aleluia, aleluia, está aí, ó, papai Léo e a mamãe Karina, já está confirmado, né? É uma princesa, para a glória de Deus, né? Que bênção de Deus, né? Eu vou viver para casar essa menina, em nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus. Eu gosto de fazer casamento, batismo e velório,
Né? Culto fúnebre é comigo mesmo. Fique tranquilo que eu vou estar lá. Amém? Eu vou estar lá. Oh, glória a Deus. Amém. É uma delícia. Né? O culto fúnebre, está todo mundo chorando, todo mundo quebrantado. Então você entrega a palavra e os corações estão abertos. Não tem lugar melhor para você falar do amor de Deus do que no lugar onde pessoas estão sofrendo, estão tristes, estão chorando, estão quebrantadas pela perda dos seus entes queridos. É um lugar gostoso, maravilhoso. Amém? Ali as pessoas estão pensando na vida, estão refletindo sobre a vida. Talvez aqui você nesta noite também está aqui refletindo, mas de repente está com vontade de ir embora logo, porque tem uma janta te esperando, ou a sogra está lá te esperando, o sogro, a mamãe, né? Você talvez vá na pizzaria, mas eu quero dizer, aguenta aí, meu irmão, aguenta aí. Você está debaixo de uma promessa e você não volta para casa hoje sem a convicção de que esta promessa já está cumprida na sua vida, porque hoje você abraça a sua promessa. Recebe, diga amém. Aleluia. Olha, eu acredito que Abraão, por mais que ele fosse próspero naquela terra que ele estava, por mais que ele tinha animais, ele tinha servos, tinha terra, por mais que ele tinha tudo, Deus convenceu ele que ele ainda estava limitado. Deus mostra para ele um mundo ilimitado para ele. Deus fala para ele: olha, eu vou te abençoar muito. Deus mostra para ele um futuro ilimitado. E ali nasce uma fé geradora no coração de Abraão. Porque a fé, quando ela nasce, ela nos permite a enxergar além das circunstâncias. Eu vou repetir isso para você anotar. Quando a fé nasce, ela permite que você enxergue além das circunstâncias. Este é o poder da fé. Amém? Deus, nesta noite, chama os seus filhos para viver o sobrenatural, o ilimitado, as impossibilidades, não mais a aparência, porque nós aprendemos na palavra de Deus que nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Você precisa viver por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê, porque o que nós vemos é passageiro, é momentâneo, é paliativo, muda. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra, mas aquilo que eu creio não, aquilo que eu creio gera, solidifica, é palpável, me traz vida, me traz esperança, muda a minha sorte, muda o meu destino. Aleluia. Você já está comendo, meu? Você vem comer perto de mim ainda? Não tem como pregar. Então, Abraão e Sara, eles já eram avançados em idade, cada um tinha 99 anos, tinha ou não tinha? E o maior desejo deles era ter filhos, mas eles não podiam. Aí Deus chega em Abraão e fala: olha, eu vou fazer de você pai de multidões. Abraão entra em crise. Diga para o teu irmão, diante de uma resposta, de que a promessa é maior do que a minha expectativa, é maior do que a estrutura que eu sempre criei, eu reluto, posso até resistir, posso até confrontar, mas eu creio. Aleluia. Abraão confrontou e disse: Senhor, capítulo 15, como que o Senhor vai me dar? Como que eu vou ser abençoado assim? Se eu nem filhos tenho, a minha herança
tudo que eu tenho, eu vou colocar no testamento para o meu mordomo, para o Damasceno, Eliezer, sei lá o nome dele direito aí, Eliezer, eu vou dar para ele, porque eu não tenho filho, não tenho para quem passar a minha herança. Eu acho que Deus olhou para os anjos que estavam ao redor dele e disse assim: olha, sabe nada esse cara. Esse cara não sabe nada. Esse cara está por fora da realidade. Aleluia. Enquanto ele está querendo um filho, eu tenho multidões. Aleluia. Enquanto você tem uma prioridade na sua vida, Deus tem multidões, milhares, centenas. Enquanto você tem um fator limitador, Deus tem o ilimitado. Enquanto a sua fé está gerando algo que visivelmente é natural, Deus está gerando o sobrenatural para você. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Porque, na verdade, nós somos improváveis por natureza, por causa do pecado. O pecado nos faz improvável. Verdade, queridos. Mas na cruz, Jesus nos habilitou. Na cruz, Jesus nos legitimou para vivermos verdadeiramente, intensamente, completamente, totalmente as promessas de Deus. Crê, recebe, diga amém. Sabe que Deus disse para Abraão? Deus disse para Abraão: não temas, só isso, não temas. Não temas, Abraão, não temas. Aleluia. O nome dele aqui era Abrão. O nome da mulher dele era Sarai. Não vou nem entrar em detalhes aqui dos significados disso no hebraico, mas esse era o nome deles, guarda isso, pega isso, esse era o nome deles antes do cumprimento da promessa. Esse era o nome deles enquanto eles estavam lutando por um filho. Esse era o nome de Abrão, quando ele estava, convencido de que a sua herança seria do mordomo. Era isto que Sarai alimentava o seu coração, porque o seu ventre era estéril. Aleluia. Este era o nome deles antes do milagre, antes da promessa, antes dos céus se moverem, antes de Deus falar, antes de Deus mover, antes de Deus agitar o ambiente que eles estavam vivendo. Primeira coisa que Deus fala para Abraão, diz: Abraão, tem promessa, querido, que para cumprir tem que sair. Tem que sair do lugar onde você está, deste lugar de incredulidade, deste lugar, de comodidade, deste lugar de indiferença, deste lugar em que tudo dá certo para os outros e não para você. Você tem que sair deste lugar. E quando Abraão confronta Deus, Deus diz para ele: faz o seguinte, Abraão, sai da tua tenda e vem aqui para fora. E era noite, uma noite muito escura, uma noite em que os céus estavam ensolarados, estrelados, desculpe. Então Abraão sai da tenda. Sair da tenda é sair do lugar natural, é sair do lugar do comodismo, do conforto, é sair do lugar da mesmice, é sair do lugar onde eu estou acostumado a ser. Eu nasci assim, vou viver assim. Gabriela,
Sair da tenda é este lugar. Deus diz: saia daí. Sair da tenda é sair do lugar que, para onde você olha, está limitado. Para a esquerda tem parede, para a direita tem parede, para trás a porta está fechada, para frente tem parede, para cima tem teto, é lugar limitado. Então Abrão sai da tenda, e quando ele chega no quintal da tua casa, da tua tenda, Deus diz para ele: olhe para cima. Olhar para cima é olhar para o céu, olhar para Deus, olhar para o infinito, olhar para o sobrenatural, olhar para as ilimitações, olhar para aonde as impossibilidades se tornam possíveis. Olhar para cima é olhar onde as minhas expectativas estão muito aquém das expectativas de Deus. Abraão olha para cima. Então Deus diz para ele: comece a contar as estrelas, se você pode. Talvez ele começou a contar: 1, 2, 3, 100, 150, 300, 500. Parou, não dá mais. Então Deus diz para ele: assim será a sua descendência. Aleluia. Dentro da tenda, Abraão não tinha filhos. Dentro da tenda, a sua herança era do Damasceno, do mordomo. Fora da tenda, já não era mais somente um filho, mas era uma geração, era uma multidão. Amém, queridos? É disso que nesta noite eu estou falando para você. É isso que Deus quer encher os nossos corações de sonhos. Que eu e você voltemos para nossa casa nesta noite e comecemos este mês de maio, de junho, com uma outra mente, com outra visão, uma outra expectativa, com uma fé apurada, com o coração aberto, com o coração cheio de sonhos. Deus quer nos tirar deste singular e nos colocar no plural. Deus quer nos tirar da mesmice e nos colocar num movimento que nós nunca estivemos. Abraão experimentou o que ele nunca havia experimentado em toda a história da sua vida. Posso ouvir um amém? Deus sempre irá superar as suas expectativas, porque Deus sempre vai querer dar mais do que você imagina que pode receber. Aleluia. Eu quero profetizar aqui nesta noite que você será aquele que no dia a dia vai testemunhar e dizer: Deus me deu além do que eu esperava, Deus me deu mais do que eu precisava, Deus me abençoou mais do que eu merecia. E a Bíblia diz que aquele a quem mais Deus dá, mais será requerido. Então prepare-se, meu irmão, minha irmã, família, fonte de água viva. Você que está aqui nesta noite, prepare o seu coração, prepare as bênçãos que Deus está colocando nas suas mãos, para você ser um abençoador, um multiplicador nesta geração. Recebe, diga amém. Eu separei aqui 4 coisas bem rapidinho para nós refletirmos. Primeiro, é que antes de Abrão sonhar com tudo isso, Deus já sonhou por ele. Deus enche o coração de Abrão com o seu próprio sonho. Antes de Abrão imaginar uma grande nação, Deus já havia preparado este plano. Antes dele pensar em uma descendência, Deus já havia determinado a sua posteridade. Diga à pessoa que está ao seu lado, se você quiser, se não for incômodo, diga para ele assim:
o sonho que você tem nasceu no coração de Deus. Isso te traz uma paz, amém? Quando eu tenho a convicção de que o sonho que eu estou sonhando nasceu no coração de Deus, eu durmo e vivo em paz. Caiu, irmã? Aleluia! Quando o sonho vem de Deus, testifica com o que sonhamos e nos convence que o dele é melhor. Dele é melhor. Eu acredito que os céus do Senhor estão conspirando a sua alma nesta hora, gerando em seu coração sonhos que talvez você nem imagine. Mas Deus está gerando sonhos dele no seu coração. Ana tinha um sonho, ela queria ter um filho também. E ela sofre por isso. E então vem no coração dela uma estratégia para pegar Deus. Pastor, é forte isso, hein? Parece heresia, não é não. Escute, pega aí. Ana diz: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar ele. Diga comigo, Ana não queria um filho. Ana queria ser mãe. Aleluia. Eu não quero terreno. Eu quero ser uma bênção nesse centro de avivamento. Aleluia. Eu não quero o meu carro para mim. Eu quero que este carro seja um instrumento no reino de Deus. E tem sido, meu irmão. Tem sido. Aleluia. Eu já carreguei até baldes de lavagem nos meus carros. Não tenho problema nenhum com isso, porque é para o reino de Deus. Aleluia. Quando nós começamos essa obra aqui, eu tinha um Del Rey marrom. Lembra dele, pastor Maria? Lembra? Aqui nesse bairro não tinha asfalto, era tudo terra. Um dia eu estava visitando alguém lá embaixo, lá próximo à casa da pastora Maria. Lá era bem, muita terra, muito barro, e o carro atolou. Ia passando dois rapazes de cavalo, e eles me conheceram, falaram: pastor, vamos puxar esse carro. E eles amarraram as cordas no Del Rey e puxaram com o cavalo. Eu abençoei aqueles cavalos e diz: bem-aventurado esses cavalos, é mais abençoado do que o burro que levou Jesus para entrar na cidade de Jerusalém. Aquele burro nunca mais ninguém falou sobre ele, e eu vou contar desses cavalos em toda a minha vida. Está aí, amém, querido? É isso. Eu pouco me importo com essas coisas. Eu estou aqui para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Primeiro, então, o sonho que você tem nasceu no coração de Deus. Deus sonhou até com você mesmo, meu irmão. Amém? Você é a resposta de um sonho de Deus. Segundo, em meio às impossibilidades, Abraão sonhava por um filho, mas Deus sonhava com uma grande nação. Diga comigo: é pequeno o que eu quero, é grande o que Deus tem. Diga: o que eu tenho é pouco diante do muito que Deus tem. Diga: o que eu quero pode ser para o meu prazer, para esta vida, mas o que Deus tem através da minha vida é para toda a eternidade. Esta é a diferença. Deixe Deus encher o seu coração de sonhos hoje. Amém? Deixe Deus encher o seu coração de sonhos. Em 2017, 2020, uma coisa assim, Deus nos deu uma palavra profética. A palavra era essa: eu não morrerei enquanto não cumprir
os planos de Deus na minha vida. Lembra, Maera? Maera lembra, né, Maera? Maera está conosco desde quando nós começamos a igreja. Lá na rua 22. Ela e o Samuel eram os profetas da igreja. Pequenininho, né? Tinha o quê? 5 anos, né? A gente tinha tarde de libertação, pastor Nilson, na igreja. 3 horas da tarde. Uma tarde poderosa, milagres aconteciam assim poderosamente. E a gente estava no momento da oração, orando, e sabe, Deus operando, abençoando. De repente, apareceu fumaça dentro da igreja. Fumaça dentro da igreja. Falei, meu Deus do céu, essa oração minha está boa mesmo, né? Olha, é fogo de Deus, está pegando fogo de Deus. Aí eu estou orando ali, vem um diácono gritando, desesperado, pastor, o Samuel e a Maiara colocaram fogo no banheiro. Colocaram fogo no lixo do banheiro. Falei, meu Deus, eu estava tão animado, né? Achei que era a minha oração que estava forte. Não. Os dois estavam aprontando. Aleluia. Mas tem disso mesmo, irmãos. Tem disso. Então, o que Abraão sonhava era pequeno diante daquilo que Deus tinha. A tenda representava limites humanos. As estrelas representavam o tamanho do plano que Deus tinha. Contar as estrelas não era limitar as promessas de Deus, mas era treinar o espírito para entrar no extraordinário de Deus. Eu vou repetir, você precisa pegar isso daí, para pegar isso, tá? Repita comigo. Contar as estrelas não é limitar as promessas de Deus na minha vida, mas é treinar o meu espírito para entrar no extraordinário de Deus. Aleluia! Comece a contar estrelas, comece a contar o infinito, comece a treinar o seu espírito para entrar no sobrenatural, no extraordinário de Deus. Tem gente aqui que nessa semana já vai começar a entrar em extraordinário de Deus. Recebe aí em nome de Jesus. Recebe. Eu entrei no extraordinário de Deus em maio de 1988. Quando eu entrei num grupo como este, estava totalmente bêbado, alcoolizado. E o pastor estava pregando uma palavra. E ele diz, quem quer uma nova vida? Quem quer viver as promessas de Deus? Quem quer uma eternidade com Deus? Eu não lembrava de nada. Quando eu acordei, eu estava no altar, no chão, prostrado, chorando, quebrantado, entregando a minha vida para Jesus e entrando no extraordinário de Deus. Nós precisamos, você precisa estar na presença de Deus, entregar a sua vida para Jesus Cristo, nascer de novo, ter um encontro com Jesus Cristo. Este é a primeira experiência de entrar no extraordinário de Deus. Mas comece a contar as estrelas. Treine o seu espírito para entrar no extraordinário de Deus. Terceira coisa. Quem não sonha, qualquer lugar é lugar. Mas quem tem um sonho, sabe para onde está indo. Vou repetir. Quem não sonha, qualquer lugar está bom. Qualquer lugar é lugar. Mas quem tem um sonho de Deus, ele sabe para onde está indo. Pastor, eu disse no início que Abraão não sabia para onde estava indo. Deus não falou para ele para onde estava indo. E agora você está dizendo que ele sabe. Sim, agora ele sabe.
O lugar que ele está indo é o lugar onde ele será grandemente abençoado, será pai de multidões, ele vai ser muito mais próspero do que ele era, aonde ele vai realizar os sonhos dele, onde ele vai realizar os sonhos de Deus, e onde Deus estará presente, onde ele vai ser instrumento de Deus para mudar a história de toda uma nação, de toda uma geração. Ele sabe para onde está indo. Pela fé, debaixo da promessa, debaixo da palavra de Deus, ele sabia para onde estava indo. Diga comigo, eu sei para onde estou indo. Aleluia. Eu estou indo para Jerusalém celestial. Eu estou indo para Canaã. Eu estou indo para a terra prometida. Eu estou indo para o lugar do cumprimento da promessa. É para lá que eu vou. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quem crê que Deus está pronto para realizar o seu sonho, está pronto para realizar o sonho de Deus. Glória a Deus. Ana usou a estratégia. Deus deu a ela um filho. E ela deu para o Senhor. Quando Ana achou que ia pegar Deus, Deus disse: hoje eu pego ela. Hoje eu vou pegar. Porque ela queria um filho. E Deus queria um profeta. Você já parou para pensar, para analisar o que é que Deus pode ganhar, o que é que Deus pode realizar, o que que vai ser agregado ao reino de Deus através daquilo que Deus tem para te dar? Você já parou para pensar o que Deus pode usar através da sua vida? Já parou para pensar nisso? Um casal de missionários foram para a África evangelizar. Chegando lá, aquele país, aquela nação era resistente ao evangelho. Os expulsaram, mas eles não foram. Construíram a sua cabana e ficaram ali. Nasceu um filho e eles tentavam evangelizar, mas não conseguiam. A esposa do missionário conseguiu evangelizar um garoto. Um garoto. Somente isso. E assim que ela evangelizou esse garoto, ela faleceu. O esposo, revoltado com Deus, não aceitando o que Deus fizera, levando a sua esposa, ele voltou para a sua nação com o seu filho. Deixou o garoto lá, que foi evangelizado. Depois de 50 anos, mais ou menos, em uma conferência no país deste missionário, o filho dele estava na conferência pregando. E tinha um senhor africano que ia pregar também. E este garoto estava testemunhando da missão dos seus pais na África, há 50 anos atrás. E aquele pregador de 50 anos se levantou, deu um pulo, um grito, e foi lá e disse: eu sou aquele garoto. Eu sou aquele garoto. E eu quero dizer para você o que a sua mãe fez. Eu tenho mais de 100 mil pessoas que eu ganhei para Jesus, distribuído em várias igrejas da minha nação, e muito mais de 100 mil em outras nações. Aleluia, aleluia.
É isso, amados, é disso que eu estou falando. Um coração cheio de sonhos. Ninguém segura, ninguém detém, ninguém consegue amarrar, impedir. Um coração cheio de sonho, ele vai transbordar, ele vai frutificar, ele vai agregar, ele vai ser canal, vai ser instrumento de Deus, para que o sonho realizado na sua vida seja bênção na vida dos outros também. Qualquer lugar é lugar para quem não sonha, mas para quem sonha, sabe para onde está indo. E em último lugar, eu quero 2, 3 minutinhos nessa última parte, e eu preciso da sua atenção máxima que você puder. A última lição é esta: você foi chamado para encher o coração de pessoas com os seus sonhos. Você foi chamado para encher o coração de pessoas com os seus sonhos. Eu tenho tido algumas experiências incríveis ultimamente. Eu tenho falado com pessoas que estão sonhando o que eu estou sonhando. Eu tenho falado com pessoas que têm projetos dentro deste sonho que nós estamos sonhando. Eu tenho falado com pessoas que estão usando e liberando a mesma linguagem que nós estamos liberando diante deste sonho. E hoje Deus nos dá esta palavra, e o propósito é este: que toda a igreja seja cheia, os seus corações estejam cheios e transbordando com o sonho de Deus. Nós vamos adquirir esta terra, nós vamos construir este lugar. Este lugar será uma terra de avivamento. Este lugar será um lugar onde as suas gerações terão um encontro com Jesus Cristo, onde os seus idosos, os seus avós, os seus patriarcas, matriarcas terão um lugar de descanso e de encontro com o Senhor. Mas hoje o nosso coração precisa estar aberto para que estes sonhos possam encher. E eu concluo dizendo para você que quando você permite que o seu coração seja cheio dos sonhos de Deus, não haverá mais espaço para você sonhar qualquer tipo de sonho. Seus projetos serão enormes, grandes, ilimitados. O teu nível de experiência e de vida será outro. Então hoje, nesta noite, inicie este mês de junho, debaixo desta palavra e debaixo desta promessa. Não importa a realidade sua, financeira, familiar, seus negócios, seu trabalho, não importa o momento que você está vivendo, a sua realidade. Comece a abrir o seu coração e dizer: Deus, libera os teus sonhos no meu coração. Eu não quero mais ter pesadelos, não quero ter mais insônias, eu não quero mais que o meu coração esteja ocupado com sonhos passageiros, com sonhos de criança, com sonhos de barriga cheia, com sonhos perturbadores, mas eu quero que o meu coração transborde com os sonhos de Deus, porque eu sei que são eles que vão me levar a um nível de experiência de fé na tua presença, os quais eu nunca vivi, nunca experimentei. É neste nível que todas as áreas da minha vida vão transbordar. É a partir daí. Você crê e recebe, diga amém. Enquanto os irmãos do louvor venham correndo aqui, eu quero convidar você, meu irmão, para ficar em pé aí no seu lugar mesmo, e eu quero orar. Nós vamos orar agora. Antes de cantarmos a canção, eu vou orar por você e vou abençoar a sua vida. E abra o seu coração agora para começar a sonhar.